Você provavelmente aprendeu que a economia é formada por três setores. O primário, ligado ao extrativismo e atividades agropecuárias. O secundário, da industrialização desses produtos. O terciário, que seria comércio e serviço. Mas o que você talvez não saiba é que surgiu, e fala-se desde a década de 90, de um quarto setor chamado quaternário, que seria a economia criativa. A economia criativa é aquela baseada em capital intelectual para a geração de emprego, renda e desenvolvimento, como os demais setores. Desde que Paul Keating, na Austrália, em 1994, decide desenvolver esse setor da economia para trazer renda para a Austrália, e desde, principalmente, que em 1997, Tony Blair, na Inglaterra, impulsionou essa questão, a economia criativa só faz crescer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já alcança 3% do PIB, o que é muito dinheiro. Nós temos mais de 7,4 milhões de empregos gerados em razão da economia criativa. A perspectiva é que no Brasil, 1 a cada 4 empregos sejam criados pela economia criativa. E observe que a UNCTAD, em 2020, informa que mais de 1,1 trilhões de dólares foram circulados em razão da economia criativa em termos de exportação. Não é algo que você possa ignorar, muito pelo contrário, é preciso compreender. Afinal de contas, como se baseia? Bom, como dito, em qualquer outro setor, gera emprego, renda e desenvolvimento. No entanto, quando se fala em capital intelectual, estamos falando do conjunto de informações e experiências desenvolvidos pelo indivíduo ao longo de sua vida. É isso que vai gerar renda. É isso que, associado a uma solução, vai trazer, portanto, dinheiro. A economia criativa baseia-se, portanto, no conjunto de informações e experiências dos indivíduos para criar soluções, mas soluções criativas. E o que seria isso? Bom, eu peço licença a Thomas Kuhn, que fala sobre as boas características de uma teoria científica, para dizer que seriam as mesmas boas características de uma solução criativa. Ela seria interessante na medida em que ela seja exata, ou seja, que ela tenha eficiência, não gaste muitos recursos, muito pelo contrário, uma solução que gaste menos recursos e em menor tempo, por exemplo. E que seja eficaz, ou seja, que ela cumpra aquilo que prometeu, que ela traga a melhor possível e mais exata solução para a necessidade que se tem. Uma segunda característica trazida por Kuhn é que ela seja reaplicável, ou seja, na medida em que surjam necessidades daquele tipo de novo, eu possa reaplicar aquela mesma solução. Em terceiro lugar, essa solução deve ter um amplo alcance. É o que aconteceu, por exemplo, com o celular, que abarcou outras soluções, por exemplo, o caderno, o próprio telefone, a câmera fotográfica, o gravador. Tudo isso ela colocou em um único aparelho. Então, quanto mais amplitude eu tiver de aplicação para aquela solução que foi dada, mais criativa, mais interessante, mais capaz de gerar renda a ela. A quarta característica é que ela seja simples, e isso é fantástico. Quanto mais compreensível, quanto mais de fácil apreensão e quanto mais facilmente explicável uma solução, mais interessante ela é. E por fim, e talvez a mais importante de todas, segundo Thomas Kuhn, uma teoria científica deve ser fecunda, ter fecundidade. O mesmo vale para a solução criativa. Fecundidade significa a capacidade de criar outras soluções, como por exemplo o Uber, que trouxe uma solução para o problema do transporte individual, mas acabou sendo uma possibilidade de abertura para o transporte também de mercadorias, como o setor de entregas. A economia criativa é uma força poderosa em que você deve se apropriar em todo o âmbito da sua empresa, não importa se você é um advogado, se você é um administrador, se você é médico. A economia criativa ela é considerada uma força poderosa porque ela tem transformação. O que é isso? A capacidade de alterar a cultura das pessoas, de tornar a vida das pessoas muito mais simples, de tornar a vida das pessoas mais confortáveis, mais interessantes. Agora, para que você compreenda melhor a economia criativa, basta você conhecer quais são os 4 subsetores. O primeiro segmento é o segmento de consumo, que abarca arquitetura, desenho ou design, moda e publicidade. O segundo segmento abarca a tecnologia, que são pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação e comunicação e biotecnologia. O terceiro setor é o setor de mídia, que é o audiovisual e editoração. E o quarto setor é a cultura, ou seja, ela não se confunde com cultura. A cultura é apenas um setor da economia criativa, que ele seria composto pelo patrimônio, pelas artes cênicas, artes musicais e pelas expressões culturais, que são o artesanato, o folclore e a gastronomia. Bom, sabendo disso agora, você não tem como manter a economia criativa longe do seu negócio. Obrigada por chegar até aqui. Até a próxima.